Vamos continuar o nosso curso, hoje falando sobre o diagnóstico do diabetes gestacional. É muito comum a gente receber gestantes em consultório em dúvida: será que eu realmente tenho diabetes? Ou então, às vezes, elas têm informação que veio uma alteração da glicemia, mas não sabem nomear aquilo que elas estão tratando, né? Então, é importante a gente saber quais são os critérios diagnósticos para a gente entender melhor o que está acontecendo com o nosso próprio corpo, né? Então vamos lá falar sobre o diagnóstico do diabetes gestacional. Lembrando que na primeira consulta do pré-natal, o seu médico vai pedir exames de sangue, e entre esses exames de sangue é obrigatório estar uma glicemia em jejum, tá? Então ele vai pedir um exame de glicemia em jejum que você vai coletar lá pela manhã, e esse valor é extremamente importante para a gente já detectar alguma alteração e poder aí dar continuidade ao acompanhamento. Em relação aos valores desse exame, a gente sabe que para a população geral, né, para os homens e mulheres aí que não estão gestando, a gente tem valores diferentes, tá? A gente tem valores diferentes, por isso a gente deve ficar atento e é por isso que às vezes gera dúvida. E a gente tem uma atualização que é relativamente recente, por isso às vezes alguns diagnósticos têm passado batido. Então, a importância da gestante mesmo ela ir lá e olhar o seu exame, porque pode questionar os médicos que fazem o seu acompanhamento em relação a isso, né? Pode ir lá e trocar uma ideia, falar, eu vi um pouco sobre isso, esse valor está me preocupando, isso é extremamente saudável e necessário. Então, vamos lá? Quando eu pego o meu exame de sangue em mãos, qual o valor que eu devo me atentar, que eu devo me preocupar? Quando eu tenho uma glicemia de jejum maior ou igual a 92, é esse número quebradinho mesmo. Então, maior ou igual a 92 miligramas por decilitro, eu já tenho o diagnóstico de diabetes gestacional, tá bom? Não tenha dúvida disso. A gente só precisa de um exame alterado, tá? Então, se você tem qualquer medida de uma glicemia em jejum aí, do laboratório em mãos, que seja maior ou igual a 92, a gente tem que já conduzir o seu caso como um diabetes mellitus gestacional, tá bom? Como eu falei, é diferente do restante da população, por isso que às vezes gera uma estranheza, certo? Então, guarde esse número em mente. Quando a gente tem uma glicemia de jejum alterada, mas ela passa de 125, né? Então maior do que 125, a gente levanta aí a hipótese de que essa paciente já tinha, antes da gestação, o diagnóstico de diabetes, mas ela não sabia, ou porque não acompanhava fazia tempo, ou porque não foi detectado, tá bom? Então existe essa diferenciação. De toda forma, a informação mais importante é: maior ou igual a 92, a gente já tem o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Mas eu fiz o meu exame no primeiro trimestre e veio lá de 80, sei lá, 85. Então, ótimo, né? Dentro da normalidade, seguiu a gestação aí tranquilamente. Quando que a gente vai avaliar de novo em relação à glicemia, né? Então, nessa paciente que não teve um diagnóstico logo no primeiro trimestre, né, a gente vai fazer uma nova coleta para acessar essa informação novamente. Quando que ela deve ser feita, né? Então, atenção! Se você não teve o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, ou seja, sua glicemia veio menor do que 92, quando você tiver entre 24 e 28 semanas de gestação, você vai fazer uma nova coleta de exame, tá? Mas não vai ser dessa vez somente a glicemia de jejum. A gente vai acrescentar aquele exame que as pessoas lembram dele porque tomam líquido doce. A gente chama esse exame de teste oral de tolerância à glicose, né? Ele é feito, esse líquido que é usado, né, durante esse exame é uma glicose anidra. Então a gente usa 75 gramas de glicose anidra e a gente vê a reação do organismo a essa glicose que o paciente toma, tá? Então você vai lá, você vai coletar os seus exames em jejum e depois que tomar essa glicose, vai ser coletado novamente para avaliação desses valores.
certo? Então, quando você tiver entre 24 e 28 semanas, você vai fazer isso. E os resultados? Né? Os resultados, a gente tem que ter uma glicemia de jejum também menor do que 92, né? Lembra que eu falei que em qualquer momento da gestação, se eu tiver uma glicemia maior ou igual a 92, eu tenho diagnóstico, tá? Então a gente vai coletar depois de 1 hora, se minha glicemia tiver maior ou igual a 180 miligramas por decilitro, a gente também tem o diagnóstico positivo para diabetes mellitus gestacional. E se a gente tiver uma glicemia depois de 2 horas entre 153 e 199, a gente também tem o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional, tá? Então, entre 153 e 199 é o diabetes mellitus gestacional. Lembrando que o diabetes mellitus gestacional é aquele que a gente tem por causa da gestação. Lógico que os fatores de risco de cada paciente contam também, mas a gente sabe que o grande motivador do diabetes nessa mulher, da alteração de glicemia nessa mulher, é a alteração hormonal durante a gestação, né? Então, esse boom de hormônios, a gente tem lá a placenta, e a gente sabe que é diferente do diabético tipo 2, por exemplo, né? Então, às vezes, a mulher já tinha um diagnóstico de diabetes tipo 2 e ela engravidou, né? Então, por isso que o intervalo, né, onde eu quero chegar, né? Por isso que esse intervalo da glicemia de 2 horas é 153 a 199, porque quando passa de 200, a gente entende que é uma mulher que já tinha o diagnóstico de diabetes tipo 2 e às vezes ela não sabia, tá? Essa informação não muda em relação ao tratamento, né? Vai mudar em relação ao acompanhamento depois e tudo mais, né? Mas é interessante só também para você ficar de olho e entender aí o seu corpo, entender o tipo de cuidado que você vai ter também depois da gestação. Lembrando que naquele paciente que já tem o diagnóstico de diabetes tipo 2 ou do diabetes tipo 1 antes de engravidar, né, a gente sabe que já tem diagnóstico e vai ter que monitorizar e vai ter que fazer um tratamento otimizado aí em relação a isso desde o princípio, tá? Então acontece também bastante, por exemplo, o diabetes tipo 1 é aquele diabetes que ele tem uma alta carga genética. Então, aquele paciente que tem um diagnóstico desde novinho, né, é bem diferente aí os desencadeantes, né, vamos dizer, do diabetes tipo 1, é uma doença autoimune, né, então o paciente ele tem o seu pâncreas já não funcionante, então ele já chega para a gente tomando insulina e durante a gestação a gente otimiza esse tratamento, né, a gente faz com doses maiores, né? Porque da mesma forma que os hormônios, né, vão aumentar a glicemia nas pacientes com DMG, também acontece da mesma forma com diabetes tipo 1, né? Então a gente vai ajustar a insulina, ajustar o tratamento desse paciente conforme ele já vem fazendo, né? Mas a gente vai fazer esse ajuste. Naquele paciente que tem o diabetes tipo 2 e não sabia, né, ou já fazia tratamento com medicação, a gente vai ter que ajustar também. A gente sabe que quanto mais cedo a gente tem esse diagnóstico, né, durante a gestação de alteração glicêmica, maior a chance da gente ter que usar uma medicação específica, né? E a gente sabe que no tratamento do diabetes gestacional, quando a gente precisa tratar, tá bom? A gente tem que tratar com insulina, certo? Quando a gente precisa tratar esse paciente, uma medicação de primeira escolha aí, que a gente tem segurança, que a gente consegue acompanhar direitinho e ter ótimos resultados, é a insulina, tá? Existem diversos tipos, né? A escolha vai do médico que vai estar te acompanhando no dia a dia, né, que vai ajustar a dose e tudo mais, né, mas saiba que se ele começou com insulina, provavelmente ele está no caminho certo sim. Mas é importante a gente lembrar que no caso do diabetes mellitus gestacional, né, então esse caso que é extremamente frequente e que é aquele que a alteração de glicemia da gestante está de mãos dadas aí com os hormônios da gestação, né, com essas alterações
por causa do desenvolvimento do bebê, da placenta, né, que tem uma demanda metabólica diferente, esse diabetes gestacional, na grande maioria das vezes, né, até 80% dos casos, a gente vai conseguir tratar com medidas comportamentais, né? Ou seja, meus hábitos, aquilo que eu como e os exercícios físicos, né? Então, dieta e exercício físico, tá? Sendo que por volta de 20% somente que a gente não vai conseguir um controle adequado com dieta e exercício físico e a gente vai entrar aí com insulina, tá bom? No caso de diabetes mellitus gestacional. E é por isso que a gente vai fazer uma aula aí a respeito desse tratamento, como é que ele é pensado, né? E também como é que é a monitorização desse paciente, tá? Para a gente poder entender como que é o raciocínio em relação a isso, tá bom? Então, se eu tive alteração que diagnosticou diabetes mellitus gestacional, o primeiro passo agora é eu saber que eu tenho diagnóstico e eu fazer uma monitorização diária. E com essa monitorização, eu vou ver se eu preciso de um tratamento com remédio ou se somente, né, as alterações aí em relação à dieta e exercício físico vão ser suficientes. Lembrando que 80% dos casos elas são sim suficientes. Tá joia?